Olá, e aí? Como é que vocês estão? Quanto tempo que eu não volto aqui, né, gente? Vamos falar a verdade. Eu tô falando meio baixo, porque eu tô no meio da madrugada. Eu perdi totalmente meu sono e eu resolvi vir aqui conversar, falar um pouco sobre assuntos da vida, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as coisas. Isso aqui é mais uma reflexão, mais um desabafo interno meu. E aí, você pode colocar isso aqui pra rodar em segundo plano e fazer alguma coisa enquanto escuta. Ou você pode prestar sua atenção na minha voz. Mas hoje eu ando pensando muito sobre as coisas, sabe? Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel, né? Esse aqui é o meu canal de reflexões sobre a vida. Aqui eu coloco tudo que eu sei. Tudo que eu sei. Eu tô colocando nesse canal. Meus conhecimentos, as filosofias, as coisas que eu penso, eu vou deixando tudo registrado aqui. Eu não tenho finalidade de ganhar dinheiro, eu não tenho finalidade monetária. Eu só quero deixar alguma coisa na internet, deixar alguma coisa para as minhas futuras gerações, quem sabe, e até para mim mesmo quando mais velho, depois escutar as coisas que eu produzi, os pensamentos que eu tinha, é muito legal. Então eu comecei esse projeto desse canal aqui, mas agora que já está explicado, né, um pouco disso, vamos para nossa pauta. É assim, uma coisa que acontece muito no mundo de hoje em dia, que infelizmente só cresce cada vez mais como um veneno, né? Como um problema que aparenta não ter solução, mas tem. Porém, o problema é que essa solução ela é cada vez mais custosa. Cada vez mais custosa. Qual que é o problema? Vocês me perguntam. O problema é que tudo anda calmo, tudo anda da forma que é para ser. Só que a nossa mente já está maluca, a nossa mente já está totalmente desconcentrada da realidade. Olha, eu vou fazer aqui um pensamento com vocês. Isso acontece muito com a galera da minha idade. Eu tenho 23 anos de idade e, sinceramente, a maioria da galera da minha idade tá louca, correndo atrás de ter casas maravilhosas, diversos carros, diversos iPhone, celular caro, conquista na vida gigantesca, com uma idade que não condiz, conquistas, olhar para os outros e julgar, sendo que às vezes a pessoa veste uma roupa mais simples. E uma roupa simples eu não quero dizer uma roupa pobre ou desajustada, como um maltrapilho. Não, uma roupa simples, uma roupa básica, que não tem uma marca importante estampada nela, que não tem um celular com uma maçã nele. Entendem? Alguém que simplesmente vive assim como eu vivo. Eu, meus jovens, vivo não ligando mais para marcas, não ligando mais para imagens. Eu parei de viver isso há muito tempo atrás. Com cerca de 18, 19 anos eu já comecei a enxergar a realidade. A realidade, meus jovens, é que basicamente
Vocês não precisam viver acoplados a status, né? A coisas caras, né? Celulares incríveis, coisas que você percebe depois que se você se apega nesse tipo de coisa, na verdade é a sua mente te passando uma mensagem. A sua mente está te contando que você vive pela impressão dos outros, né? Você está vivendo, se você se preocupa em ter camisetas da Nike, da Adidas, da Lacoste, relógios, sei lá, de marca, né? Simplesmente pela marca, isso fala muito mais sobre você. Isso conta que você se importa, você constrói, você compra as suas coisas. Tudo em torno de você está girando em volta do que os outros veem, da sua imagem perante aos olhos de terceiros. E quem leva uma vida assim está fadado ao fracasso, está fadada a se perder mentalmente, problemas psicológicos. Vem disso, muitos deles vêm disso. Olha, como que você vai construir uma personalidade própria? Como que você vai construir um perfil único como ser humano, né? Vocês já perceberam que hoje em dia parece que todos os meninos, adolescentes e jovens são cópias uns dos outros? As meninas também, né? Os mesmos gestos, as mesmas danças, as mesmas músicas, as mesmas roupas, os mesmos acessórios. É como se tudo fosse saído de uma fábrica. Não se tem mais personalidade hoje em dia. Se tem marcas, se tem objetos, se tem o prazer da objetificação, né? O prazer da luxúria. Mas, meus jovens, eu sempre fui de família humilde, né? Sempre fui de família humilde. Cresci numa família bem humilde e nunca, e graças a eu ter crescido dessa maneira, não que eu esteja reclamando, não estou me fazendo de coitado, eu acho isso bom porque isso me permite não ter essa visão, né? Isso me permite me agarrar ao motivo certo de viver a vida, certo? E assim, eu compro as coisas pela funcionalidade. Pela funcionalidade. Se eu compro um relógio, eu vou lá, vejo um relógio de R$ 200, R$ 150, que está bem avaliado, né? O mais bem avaliado da loja que eu estou comprando e tal. Mas eu paro para pensar, cara, esse relógio aqui eu achei bonito. Eu não ligo se ele é barato, né? Eu não ligo se ele não é um relógio de R$ 600, R$ 800. Eu não tô nem aí se ele não é da Lacoste, se ele não é Casio ou qualquer marca reconhecida do tipo. Ele vai servir para mim em termo de função. Ele tem que marcar as horas apenas. Então já está ótimo para eu poder comprá-lo, né? Para que eu vou querer discutir acerca disso? Não tem motivo nenhum. Realmente não tem motivo nenhum. E aí, assim também funciona para celular, né? Recentemente, meus jovens, tive que trocar meu celular porque o meu outro celular já era uma versão muito antiga. Era um Motorola extremamente ultrapassado, sabe? E aí, o que que acontece? Eu tive que comprar e decidir qual eu iria comprar, né? E eu tive para mim, né, como alguém que gosta muito de tecnologia há muito tempo, eu reconheço que a Samsung, para mim, é a melhor marca de tecnológicos, né? Atualmente no mercado, a Samsung é a melhor marca. Eu entendo de celular, eu gosto de mexer, de instalar aplicativo externo e tal. E aí, eu fui pesquisar o celular mais custo-benefício da Samsung. Ele era 1.700. Eu acabei comprando a versão uma acima dessa.
de R$ 2.000, que é equivalente a um iPhone, né? Pelas suas funcionalidades, é equivalente a um iPhone que custaria, o quê? Uns 6.500, R$ 7.000. São as mesmas funções, as mesmas coisas. A única coisa que muda é o sistema operacional, mas a qualidade de construção é a mesma. As funcionalidades são as mesmas. Eu vou conseguir acessar o Instagram, eu vou conseguir tirar fotos com alta qualidade, eu vou conseguir gravar áudio, gravar vídeo em alta qualidade, diversos tipos de câmera. Então, eu comprei pela função, eu não comprei pelo visual, pelo status, por como que vai parecer quando eu tirar uma foto, porque tanto faz, tanto faz. Se livrem disso, sabe? Hoje em dia isso é como se fosse uma desgraça pro jovem da nova geração. É se ancorar dessa forma, sabe? E isso pra tudo, tá ficando assim, extremo e totalmente generalizado esse vício em marca, esse vício em parecer incrível, em mostrar pros outros que você é incrível, que você consegue, e qual que é a forma que eles demonstram? Tendo essas coisas caras. E olha, tá ficando ridículo. Tá ficando ridículo. Os jovens não sabem mais aproveitar a vida por conta disso. Sabe? Eu tô tendo, assim, eu me considero uma pessoa um pouco diferente pra minha idade, sabe? As minhas últimas experiências foram com xadrez. A minha última experiência que eu tô vivendo agora, inclusive, é com chá. Aprendi a tomar chá, mas não só aprendi a pegar o costume de tomar chá, como comprei as ervas de chá, aprendi a fazer o chá. Então, assim, para mim, essas experiências, né, são o que fazem a gente aproveitar a vida de verdade. Você não precisa viajar para 50 países diferentes para aproveitar realmente a vida, mas não fica apegado a ficar o dia inteiro no celular, até a ficar viciado em ter um status, ter uma luxúria e basear sua vida nisso, sabe? Você pode sair e fazer igual eu. Eu não preciso sair de casa, eu não preciso gastar milhões para aproveitar a minha vida. Um dos últimos atos que eu peguei o costume é de meditar. Então agora eu estou tomando chá e meditando. Tô começando a minha empresa, isso me ajuda muito a focar quando eu preciso estudar coisas para minha empresa, não me preocupar com diversas coisas que podem dar errado. Tá me ajudando demais e para mim é uma forma de aproveitar a vida, porque tanto o chá quanto a meditação tem um mundo inteiro de coisas para pesquisar sobre isso, sabe? E olha só, são coisas extremamente específicas que são muito benéficas, mas nenhum jovem mais explora isso. Nenhum jovem. Sendo que antigamente, praticamente todo mundo fazia isso lá pro lado mais oriental, né? Lá pra China, Japão. Tanto aqui no Ocidente também era super comum consumir chás, meditação. Hoje em dia tá morrendo isso. Tá morrendo. Ah, isso é coisa de velho, isso é coisa de gente mais idosa. Alguém pode falar algo do tipo, mas não é, né? Isso é coisa de velho porque os jovens simplesmente estão ficando muito estúpidos o suficiente para nem tentarem mais evoluir dessa maneira. Cara, meditação. Meditação ajuda a limpar a mente, ajuda a clarear as ideias, ajuda você a não ter aquele overthinking, né? Pensar em coisas demais, né? Hoje em dia, grande parte da maior coisa que eu escuto de todo mundo é que tem TDAH, é que pensa demais, é que a mente é barulhenta demais. Mas às vezes, esses hábitos, entre aspas, só para velhos, é o que resolveria o problema, sabe? Então, assim, o primeiro passo para você poder desmamar de qualquer problema, né? Se você é um desses jovens que tá com a cabeça já assim mascada pelas telas, pelos vídeos,
pela vida dos outros, pelo status e acha que você não dá conta. Cara, calma. A gente tem que lembrar que a gente está aqui, que nós somos seres humanos, num planeta, voando no espaço, sabe? O jeito como você vive sua vida não obrigatoriamente é você comprar 1 milhão de coisas, conseguir ter 2 carros com 18 anos de idade, por exemplo, sabe? Ter um negócio de sucesso com 20 anos de idade. Não, 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 cara. Isso assim é exceção da exceção. Exceção da exceção, sabe? Você tem que entender que aproveitar a vida não é sobre gastar dinheiro. Aproveitar a vida é sobre evoluir como ser humano, sabe? Evoluir o seu pensamento, entender melhor as pessoas, compreender mais o mundo que você vive, explore o cérebro que você tem, aprenda coisas, estude. Não precisa ser um estudo chato, estude coisas que você gosta, de coisas que são do seu interesse, ou então busque coisas que podem vir a ser do seu interesse, sabe? Igual, para eu descobrir que eu gostava de chá, por exemplo, minha mãe começou comprando diversos sachês que tinham aqui em casa e eu comecei a ver, eu tinha um problema de estresse, eu tinha um problema de pensar demais nas coisas, eu comecei a tomar chá e começou a melhorar todas essas situações, todos esses sintomas para mim. E aí eu fiquei apaixonado com o chá, depois que eu vi que me ajudava a resolver esse problema. Eu não sabia mais para onde ir e o chá me ajudou. A meditação me ajuda no estudo, no dia a dia. É um momento que tudo para, sabe? É um momento que a minha mente é livre, que minha mente é calma para pensar, para ter suas opiniões. Você tem que entender que o mesmo momento de silêncio é o momento de estar produzindo coisas. Mas o problema é que hoje em dia nenhum jovem mais tem um momento de silêncio. Porque a gente fica o dia inteiro num celular, num computador, viciado em ver a vida das outras pessoas, a opinião das outras pessoas, né? E aí a gente se compara, a gente fica triste porque não conseguiu as coisas, acha que falhou em alguma coisa que nem existe essa métrica, sabe? Não existe uma regra falando você precisa ficar rico na sua vida, você precisa conseguir 3 carros, aposentar sua família inteira. Não é assim que funciona, cara. Não é assim, entendeu? A vida é muito mais do que isso. A vida nem é isso, sabe? A vida nem é isso. Lógico, quem sou eu para falar o que é a vida para você, o que é a vida para fulano, mas eu tô aqui para falar o que não é, né? A vida não é isso, cara, sabe? E assim, lógico, cada um, cada um vai atrás do seu objetivo de vida, entender o que te faz seguir, né? O que te faz ir para frente, o que te faz querer conquistar as coisas. Mas você colocar a sua opinião nisso, baseado em objetificação, aí não, né? Aí é uma. Só para você ver o tanto que é injusto o que você está fazendo. Como você baseia a sua felicidade em conquistar algo, em comprar algo, né? Ou comprar, ou o pior ainda, né? Que não é comprar, é você basear a sua felicidade em uma conquista que depende da sorte, por exemplo, né? Igual, se você se tornar, por exemplo, vamos dizer que você começa a vender curso, porque você viu um cara que ficou milionário vendendo curso, e aí depois você vai ver que isso é 1 em 1 milhão que fica milionário vendendo curso. Parabéns, você não vai conseguir ser feliz porque você está apostando num tigre, basicamente, sabe? Não é assim, não é assim. Entenda, não existe uma regra fixa. Você pode ser um cara mais humilde, você pode ser uma pessoa que não tem tanto dinheiro, que não tem tantas conquistas, você não é um fracassado, sabe? Pra mim, eu valorizo muito mais uma pessoa que consegue me entender, consegue conversar comigo, consegue conversar com as pessoas, entender as pessoas, olhar através delas, entender por que a complexidade, né, do mundo que ela vive, a complexidade do universo, a complexidade de tudo, né? Para mim, uma pessoa dessa tem muito mais valor do que uma pessoa que é rica,
Ser rico, ter dinheiro, essas coisas não significa que você é bem-sucedido na vida. O sucesso da vida não é o sucesso monetário. O capitalismo foi criado, o dinheiro foi criado, a vida não foi criada. Entende? A vida, ela só está e pronto. O sucesso na vida se baseia em você entender, em você pensar por si mesmo, seja crítico. Para pensar, por que que você vive na sociedade que você vive? Por que que as pessoas estão viciadas do jeito que estão? Por que que as pessoas pararam de aproveitar as coisas? Sabe? Esses costumes. Pode ser o costume mais besta, igual eu já falei, né? Eu peguei o costume de meditar, de tomar chá. Esses tempos atrás, mas eu já parei, mas eu tava jogando xadrez. Cara, que jovem de 23 anos joga xadrez em 2025? Nenhum jovem, eu não conheço ninguém que joga xadrez, tá? Eu não tenho amigos nerds. Eu, na minha cidade, onde eu moro, eu não tenho amigo nenhum praticamente. Eu vivo uma vida assim, solo. É a vida de um início, né? A vida adulta. Como eu mudei de cidade, todos os meus amigos ficaram na cidade que eu morava. E aqui eu sigo sozinho. Então esses costumes eu tô pegando sozinho. Eu não tenho. A única influência que eu tenho é meu computador, internet. E eu tenho a minha família que eu moro aqui também. Mas assim, vocês vão falar, é fácil quando você tem um grupo, quando você tem uma comunidade. Eu não tenho. E se eu conseguir, eu tô vendo também outra coisa, são os benefícios incríveis disso, sabe? Incríveis. Mas eu falo pra vocês, é ouro escondido, é diamante enterrado. Isso você tem que ter paciência, ir lá. Igual, por exemplo, vou dar o exemplo de meditação. Você tem que parar. Você tem que parar tudo que você está fazendo. Você tem que não só parar, sentar e meditar, como tem todo um ritual. Você tem que ficar calmo. Você tem que ficar concentrado. Isso depende de como você está levando o seu dia, os pensamentos que você teve. Então, assim, é tudo um ritual para você poder sentir a calma, a tranquilidade de meditar, entende? Isso para um jovem de hoje em dia eu não vou falar que é impossível, mas é quase impossível, sabe? Se os jovens não estão conseguindo nem ler que não demanda tanto quanto, por exemplo, meditar, né? Uma calma, um silêncio igual meditar, imagina a meditação então. Mas aí eu falo pra vocês, lógico, a minha casa é muito tranquila, eu tenho pais muito tranquilos, minha irmã é muito tranquila, não grita, não faz bagunça, meus pais são super tranquilos, eles entendem quando eu resolvo pegar um hábito novo, treinar, se eu comprar chá, se eu quiser fazer, deixar as coisas aqui em casa, eles não acham ruim. Então assim, lógico que também tem muito do ambiente que você está, mas você tem que entender e tem que basear a sua felicidade, a sua mentalidade, que o reino, né, o grande castelo que você constrói é dentro da sua mente, não é fora. Porque, por exemplo, se você depender totalmente do ambiente que você está, você nunca vai poder ser feliz, você nunca vai conseguir se desenvolver, porque a gente sabe muito bem que, principalmente, né, hoje em dia, ninguém pode controlar 100% das coisas. Muitas vezes tem brigas, tem parentes que não gostam, às vezes não gosta da própria família, e às vezes a família não vai te entender se você tentar explicar que você está evoluindo. Tem gente que não entende a importância de ficar em silêncio para te deixar, por exemplo, se você quiser ler, quiser meditar. Então eu entendo. Tem problemas que são de fora. Por isso, justamente por isso, que você tem que basear a sua riqueza dentro. A sua muralha, a sua base impenetrável tem que ser a sua mente. Você não pode depender de coisas externas, sabe? E isso é importantíssimo. Isso é a primeira da base para você se formar como um adulto, para você poder viver a vida, para você poder começar a se desenvolver
esse é um dos primeiros pensamentos e noções que você tem que ter, sabe? Não se baseie no ambiente externo. Evolua independentemente de onde você estiver, independente das dificuldades que o ambiente te traz. Você tem que crescer. Se você quer ser feliz na sua vida e entender as coisas, é importantíssimo você não se basear no meio externo. Lógico, nós somos sim influenciados pelas pessoas que convivem com a gente, pelo ambiente que a gente se encontra. Isso não é mentira, isso é verdade sim. Mas você pode começar a mudar o seu pensamento para você ser muito menos influenciado por essas coisas externas, sabe? Você consegue sim treinar a sua mente para você ter uma influência muito maior de si mesmo, das suas compreensões, e não, por exemplo, ficar estressado se sua casa está bagunçada. Você consegue treinar sua mente para ser uma barreira impenetrável, sabe? Mas isso exige concentração, isso exige reflexão, e você só faz essas coisas longe de um celular, longe do computador, sabe? Aquele momento que você olha para uma parede, aquele momento que você fica em tédio, aquele momento que você não está sendo produtivo, aquele momento que você não está pensando em nada, aquele momento que você só está pensando em, sei lá, no que você comeu ontem, ou no que você escutou num vídeo passado, ou numa interação com alguém que você teve. Aquele momento assim de tédio, que aparentemente não é nada, a sua mente trabalha, o seu subconsciente está resolvendo os problemas. Então, se você não sai de uma tela, fica o dia inteiro ocupado com isso, além de todos os motivos que eu citei até agora, que sua vida vai ser totalmente bagunçada, você não consegue dar nem chance para sua mente resolver os problemas dela. E é por isso também que vai dificultar muito a sua evolução, muito o seu entendimento sobre as coisas, porque você não deixa o seu cérebro trabalhar, você não dá espaço para ele, você não deixa ele respirar. O seu cérebro, assim como muitas coisas na vida, precisa de pausa. É como se fosse uma música, é como se fosse as notas musicais. Se você colocar diversas notas musicais uma seguida da outra, a música vai ficar muito esquisita. Tem que ter pausa entre as melodias para poder fazer sentido, para poder ficar bonito de se escutar, para poder seguir a regra de construção musical. Tem que haver pausa entre as notas, assim como a sua mente também. Tem que ter momentos de descanso para você deixar ela parar e pensar sobre tudo que você viveu e planejar o que você vai viver também, como você vai resolver os problemas. Seu subconsciente, quando você está descansando, quando você está fazendo um café, sentado no sofá, deitado na cama, olhando para o céu, que seja, sua mente está trabalhando, entende? Então, esses são pontos importantíssimos, importantíssimos, que eu aprendi tendo uma vida mais tranquila. Eu moro numa cidade interior, eu moro numa casa muito tranquila, muito de boa, e eu tive a oportunidade de vivenciar o que pouquíssimos jovens hoje em dia vivenciam, poder experimentar essas coisas, como essas experiências que eu falei para vocês, dos gostos que eu tenho, que eu aplico no meu dia a dia e que, sinceramente, eu não conheço ninguém pessoalmente, fora da internet, que faz essas coisas com a minha idade, sendo que tem benefícios incrivelmente bons como ser humano, sabe? Você se desenvolver. Eu converso com as pessoas da minha idade, converso com, assim, diversas classes sociais, diversos lugares diferentes de pessoas da minha idade e é meio, é, às vezes dá um choque cultural assim mesmo, dá um choque em mim, porque eu vejo a falta de mentalidade. Pessoas de 20 e poucos anos, pessoas de 18 anos que seja, não entenderam o mundo, não sabem conversar, falam um português horrível. Tá bom, eu não sou o maior rei do português,
não falo o português mais bonito e mais adequado de todos. Porém, é reconhecível o nós vai, o nós vem, sabe? Cara, como que pode? Isso não é difícil de mudar. Essa maneira que eu tô falando com vocês é a maneira que eu falo com qualquer um. É a maneira que eu falo com um amigo meu. Eu nem tô falando de forma formal. Mas olha só, eu não falei nós vai, não falei nós vem. Eu falei, esses erros de português é tranquilo de acabar. É muito tranquilo, não é esforço. E qual que é a treta? Não é só isso, né? Lógico que eu não sou um chatão, né? Eu vou reclamar só porque alguém fala um negócio errado no português. Não, é a mentalidade também, sabe? A mentalidade também de as pessoas não conhecerem mais o mundo porque estão presas o dia inteiro vendo TikTok, vendo celular. As pessoas não sabem mais o que são. Você pergunta, por exemplo, você vai falar um fato, às vezes, vamos falar, sei lá, de um país, um fato histórico, um acordo que aconteceu entre países. Por exemplo, sei lá, vamos falar do Tratado de Tordesilhas. Eu tenho certeza que muitos que estão escutando sabem, sim, o que foi esse tratado, né? Às vezes vocês nem sabem as regras do tratado, mas vocês sabem que esse tratado existiu pelo nome, né? Vocês devem, o Tratado de Tordesilhas, eu não lembro o que é, mas eu lembro que é um tratado, certo? Só que é mais tenso do que isso, porque quando eu vou conversar, né, com a galera da minha idade e tudo mais, tem gente que não faz ideia que existia um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, sabe? E tem gente que não faz ideia, tem gente que não sabe quem descobriu o Brasil, entendem? Então, assim, o problema tá complicadíssimo, complicadíssimo, sabe? E assim, eu olho pra essa galera da minha idade só decaindo, só o cérebro desaprendendo, sabe? Eu não vou falar que eu passo todos os dias da minha vida estudando, aprendendo coisas. Não passo, não passo. Eu tô gravando esse áudio, agora é segunda-feira, são 5 horas da manhã, eu não consegui dormir, vim gravar aqui, né, conversar com vocês. E eu passei o fim de semana inteiro jogando Minecraft, sabe? Eu tô começando a minha empresa e tudo mais, eu sou designer gráfico. Eu passei de sexta até domingo jogando, porque eu falei pra mim mesmo, eu passo todos os fins de semana, de sexta a domingo jogando, e a semana eu sou produtivo, não encosto no jogo, sabe? Então eu não sou o maior exemplo disso, não, sabe? Eu também jogo, eu também vicio nas coisas, eu também gosto às vezes de pegar e só escutar música e jogar um jogo, né? Eu não sou o maior, não fico escrevendo diversos livros, escrevendo diversas coisas, estudando o dia inteiro, não. Mas, mas é fazer o básico, sabe? Durante a semana eu pego, se é uma semana que eu não tô com tanta vontade de ler e de estudar sobre marketing e tal para minha empresa, eu pego ali e vou e falo assim, então eu vou tentar desenvolver o meu cérebro de outra maneira que ajude no meu trabalho. Vou tentar fazer pôsteres de estilos artísticos diferentes, por exemplo, ou vou escutar vídeo, já que eu não quero parar e ler. Uma forma mais fácil de estudar é eu pegar e escutar um vídeo, por exemplo, né? Então, eu vou trocando as metodologias e continuo me desenvolvendo, né? E o problema é que a galera hoje em dia nem se preocupa em se desenvolver. Saiu ali do ensino médio, saiu da faculdade, acabou. Eles não estudam, não se desenvolvem mais, sabe? Você chega na galera, ou pessoal de hoje em dia, do século que a gente vive, pede eles para mexer no computador, pede eles para instalar alguma coisa, criar, tirar pasta. Eles sabem mexer em coisas muito específicas. Mexe com o computador todo dia, com o celular todo dia, mas se você pedir para fazer uma coisa simples dentro do celular,
Detalhe, que às vezes é muito mais simples que o uso que eles têm com um jogo ou com uma rede social, não sabem, entende? Então, assim, além dessa questão do que você, como você aproveita a sua vida, tem essa questão de estarem destruindo a vida deles, né? E muitos que me escutam são esses jovens. Eu sei, muitos que estão aí escutando esse vídeo, vendo aqui o meu relato, muitos se reconhecem. E, gente, é o que eu falei, não é tarde, não é tarde para começar, sabe? Se você caiu aqui, se você tá vendo que isso é um problema, tá vendo que se aplica ao seu caso, não é tarde. Nunca é tarde, não existe um tarde, entende? Isso é uma concepção que a gente criou na nossa cabeça de que, você tem 50 anos, já é tarde para você aprender. Nunca é tarde. Vai ser tarde, sabe quando? Quando você estiver morto. Quando você estiver falecendo. Aí vai ser tarde. Entende? Mas enquanto você está de pé, enquanto você consegue separar, tentar melhorar na sua vida, aprender coisas novas, não será tarde. Porque o ser humano, o ser humano, ele está no topo da cadeia alimentar. A gente está no topo da cadeia alimentar, sendo que tem urso, sendo que tem tubarão, sendo que tem uns bichos esquisitos de agressivo, né? Adivinha por que que nós estamos no topo? Por que que nós matamos todos os outros? Pela nossa capacidade de poder nos adaptar, certo? É isso que coloca a gente como top 1 de todos os animais da Terra, porque a gente independente do que acontece com a gente consegue se adaptar para onde a gente está, ficando mais inteligente, se adaptando ao frio, se adaptando ao calor que seja. Ou seja, o nosso cérebro é completamente modular, ele é completamente moldável. Se você treina algum tipo de capacidade todo dia, o seu cérebro vai mudar fisicamente. Sim, fisicamente, construir novas conexões dentro dele para poder pensar daquela maneira. Entendeu? É por isso que nós somos a espécie top 1. Então, meus jovens, não existe o é tarde demais, não existe o não consigo. Sim, qualquer coisa que você pegar e ter disciplina para aprender, você consegue, porque o seu cérebro se moldou simplesmente o mais capaz para isso do reino animal. Entende? E eu tô falando aqui com base em fatos. Isso é fato. É por isso que nós somos o topo da cadeia alimentar sendo tão fracos, porque nós nos adaptamos. Entende? Então, você pode pegar todo dia. Você quer ser mais disciplinado? Começa todo dia parando 15 minutos para ler. Parando 15 minutos para limpar a sua mesa, que seja. No mesmo horário, todo dia. Se você consegue fazer isso, inicia com pouco, mas consegue, já é um início que você está treinando a habilidade de disciplina, entende? E aí você não vai só aprender a limpar a sua mesa, por exemplo. Você está ensinando o seu cérebro a fazer uma ação em um determinado horário, especificamente todo dia. E isso vai melhorar em todas as áreas da vida que você precisar usar a skill, a habilidade, disciplina. Entende? Tá entendendo como é que funciona? É simples, cara. É simples. Só que a geração não faz nem isso. Eles não param para pensar. Mas ninguém pensa mais. Ninguém pensa mais. O pensamento crítico tá morto. Você parar e analisar, você refletir, morreu, morreu, morreu. Ninguém mais para e reflete em nada. Qual foi a última vez que você que está escutando parou literalmente para refletir? Você falou assim, não, agora eu vou pensar. Você parou, você literalmente, fisicamente parou e falou, agora eu vou separar um tempo para pensar. Pois é, eu imagino que isso deve fazer muito tempo e que você nem sabe qual foi a última vez que você fez isso, se você fez isso, entende? Então, assim, isso é o declínio da humanidade.
o declínio da humanidade, o emburrecimento total. E isso é muito engraçado, né? É quase um estudo social, porque a gente está na era de ouro da tecnologia. A gente está vivendo o que nenhum ser humano viveu em quesito acesso à informação. A gente está vivendo a era que a gente tem um computador na mão e com uma pesquisa de voz, uma pesquisa de digitação rapidíssima, a gente consegue acessar qualquer informação basicamente da Terra, num banco de dados que todos os seres humanos estão nutrindo todo dia, com trilhares de informações. O maior banco de dados que existe, que é a internet. A gente consegue fazer qualquer pesquisa rápida com o computador de mão e obter qualquer informação através da internet. E o pior de tudo é que de uns anos para cá ficou muito mais fácil, porque agora a gente tem IA, a gente tem ChatGPT, tem Gemini, tem tudo isso, que você literalmente conversa com um robô e ele te entrega qualquer informação que você quiser. Foi assim que eu aprendi a fazer chá. Foi assim que eu aprendi a dosar chá. Foi assim que eu aprendi. Eu não vi um vídeo de chá. Eu fui só conversando com uma IA e ela me ensinou tudo. E agora eu consigo esquentar, tomar um chá completo que me acalma, que me anima, que melhora meu foco. Eu sei qual tipo de chá eu posso usar para quê, sem ter pesquisado uma palavra no Google. Simplesmente conversando com uma IA, com um robô. Eu não precisei abrir um livro, eu não precisei conversar com um ser humano. Eu aprendi tudo o que eu preciso com uma IA. Olha isso, é ridículo. Como que pode? E é engraçado, é muito triste isso, sim, mas também chega a ser um ponto engraçado, né? Como que pode? Isso, assim, fala muito de como as pessoas levam a vida. Vocês devem estar pensando que eu tô realmente eu tô dando uma volta gigantesca, mas tudo isso que eu falei envolve o mesmo centro, que é como as pessoas hoje em dia levam a vida. Entendeu? Porque assim, pensa, as pessoas hoje em dia são viciadas em celular, viciada em rede social. Esse vício causa o quê? Dopamina no cérebro. É um cérebro que não está acostumado a focar por muito tempo, não está acostumado a ir atrás de algo custoso. Tá toda hora recebendo estímulo. Não precisa ir atrás de nada, né? Já tá ali, é só rolar a tela e ela recebe diversos estímulos ali. E aí, você basear a sua felicidade no que você vê é graças ao vício nas redes sociais. E aí, você pegar e gostar de coisas de marca, basear sua felicidade também em coisas que você compra, também está ligado ao vício nas redes sociais, porque as redes sociais são a vista de vidas com base na imagem, certo? Acompanha, eu vou ligar tudo que eu falei agora na sua frente aqui. E aí, eu falei para vocês que eu consegui sair desse ciclo vicioso e tô vivendo uma vida que vale a pena ser vivida, né? Comecei a fazer coisas fora das telas, tô evoluindo, tô vendo como que é a brisa de meditar, a brisa de tomar chá e tudo mais, e como que isso melhora muito meu dia, meu foco, minha concentração. E quanto mais tempo eu passo longe das telas, melhor é pra mim. Só que a galera de hoje em dia não consegue fazer isso, sabe por quê? Vício também. Você vai conversar com eles, eles não sabem informações. Por quê? O cérebro tá tendo que apagar informações importantes que eles aprenderam na escola, porque eles estão bombardeando o cérebro com informações de redes sociais, de vídeos curtos. Então o cérebro começa a achar que as informações de vídeos curtos são importantes, porque elas são reforçadas todo dia, e as informações que aprendeu na escola não são. E aí, o tratado de Tordesilhas é jogado no lixo. Vocês estão entendendo que tudo se baseia na mesma coisa? No mesmo vício, formando o mesmo tipo de ser humano? E agora, eu falo pra vocês, tá perigosíssimo. Por quê? Pessoas não são críticas, pessoas não param para refletir. Tem um ponto de refletir. Refletir exige
uma certa atenção do cérebro. Refletir exige que você pare, pense sobre algo que você aprendeu, pense sobre algo que você pensou, né? Sobre uma conclusão. Mas isso exige atenção. Como que você vai ter atenção se você passa o dia inteiro em uma rede social treinando o seu cérebro a não ter atenção, né? Você tá ali, vê um vídeo rápido de 30 segundos, passa para outro vídeo. Vê um pouquinho, passa para outro vídeo. Você tá treinando o seu cérebro a não ter atenção, né? Você tá mostrando para ele tá recebendo diversos estímulos, né? De cores, brilho, pisca coisa, notificação. E ele acha que é assim que ele tem que agir. Então ele vai aprender isso e falar, opa, é muito melhor eu não prestar atenção. É muito mais fácil para mim. O cérebro humano, ele quer economizar energia. Se ele vê que ele economiza muito mais energia indo para uma rede social, ele vai guiar o dono dele para a rede social e ficar consumindo aquilo lá o dia inteiro. Ele nunca vai meditar, ele nunca vai ler, ele nunca vai estudar, porque isso é custoso, é muito mais custoso que ver um vídeo rápido na internet. E aí vocês perguntam para mim, né? E aonde isso vai? Bom, isso aí vai causar a queda da nossa sociedade, a queda literal da nossa sociedade. A juventude fraquíssima de pensamento, não consegue saber, briga por qualquer coisa, não consegue interpretar as coisas na internet e fora da internet, cara, sabe? É uma coisa triste demais da conta. E o pior, se você vai lá e corrige, igual eu acho ridículo ver. Eu gosto muito de ver meme. Eu vejo memes. Eu também não sou totalmente excluso da internet, não. Mas quando eu entro no Instagram, eu vejo alguns memes. Quando eu vejo a legenda do meme escrita errado, eu acho ruim. Mas se eu ir lá reclamar nos comentários, nossa, o cara não sabe escrever a legenda do meme, vai vir todo mundo tacando hate em mim. Falando, ih, olha o chatão, olha o chatão, olha o chatão, é só um meme, o cara levando a sério. Então, o pessoal romantiza você ter um português errado, você escrever errado. Eles acham que é besteira, sei lá, e corrigir. Se for um meme, se for internet, não precisa corrigir, o que importa é passar a mensagem. Mas, tipo assim, é esse tipo de pensamento que ajuda a popularizar uma dicção errada, que ajuda a popularizar um português errado, uma preguiça verbal. É um tipo de preguiça, né? É muito mais fácil falar nós vai do que nós vamos, sabe? Então, assim, olha o nível de preguiça que o ser humano chegou, sabe? E aí, ninguém mais quer evoluir o cérebro, sabe? São pessoas totalmente vazias, pessoas sem personalidade, pessoas que não refletem, que não pensam nas coisas, sabe? E isso vai matar a raça humana. Se nada acontecer, vai matar a raça humana, simplesmente. Até hoje, tivemos diversos pensadores, diversos cientistas importantíssimos, pessoas inteligentíssimas, sabe? Eu não sou uma delas, nunca afirmei isso. Se alguém tirar essa conclusão, já saiba que eu não estou falando isso de forma alguma. Eu também me considero super burro. Eu também não sou nada assim, sabe? Eu não tô me colocando acima de todo mundo e de todos, não. Eu tô falando que eu peguei alguns hábitos que são difíceis de pegar porque eu tive uma outra visão das coisas. Porque eu saí dessa visão encapsulada. Parei de ficar viciado em rede social, parei de ficar viciado em videogame e comecei a falar, cara, eu vejo tanto sobre a vida nas telas do meu computador, nas telas de celulares, por que que eu não vivo a vida? Por que que eu não saio e olho pra fora, sabe? Por que que eu não vou ver o céu, não vou conversar com meus pais, não vou, sei lá, fazer alguma coisa com meus amigos, qualquer coisa do tipo, sabe?
pessoal quer discutir tanto sobre a vida, fala tanto sobre a vida, como as pessoas pensam, como deveriam pensar, só que elas nunca param pra realmente viver a vida, cara, sabe? E aí fica com um monte de problema, não entendendo por que que elas não têm sucesso, diversos problemas psicológicos se desenvolvendo nos jovens, diversas questões bestas que facilmente tem uma resposta, só que eles não conseguem encontrar, porque eles não conseguem refletir o básico, né? Então isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. E aí uma coisa, por exemplo, né? A galera pega e eu me comparo muito com uma pessoa que eu conheço. Eu conheço uma pessoa que ela tem um ano, ela é um ano mais nova que eu, e ela tem 3 negócios. 3. Ela tem uma marca de roupa, ela tem um negócio físico e ela tem uma outra marca de roupa, de outro estilo de roupa. 4 negócios porque ela também é influencer, né? E o que acontece? Ela não tem as reflexões que eu tenho. Ela é uma jovem comum, né, do nosso século. Uma jovem comum. Só que ela é mais inteligente que a média, porque ela tem todos esses negócios, ela entende gerenciamento, ela se deu bem. Eu não vou entrar no mérito de ela não ter ralado totalmente, porque o dinheiro que ela comprou, o primeiro negócio dela, veio do pai dela. Entende? É um dinheiro suficiente para comprar um carro, né? Eu não tive esse dinheiro, eu não tive esse pai. Entendem? Então, assim, o que eu fico pensando eu vou ficar triste porque uma pessoa mais jovem que eu tem 4 negócios aparentemente bem-sucedidos? Não. Por que eu ficaria triste com isso? Eu tenho a minha mentalidade. Eu estou feliz de ser eu. Eu estou feliz de viver a minha vida. A minha vida não se baseia em me comparar com a vida dos outros. A minha vida não se baseia em ver uma pessoa mais jovem, com a minha idade, um pouco mais velha que eu, e me comparar com ela. Entendem? Ela viveu a vida dela de uma forma extremamente específica. E eu vivi a minha vida de outra forma extremamente específica. Nós somos 2 pessoas completamente diferentes, temos pensamentos completamente diferentes. Por que, em algum ponto, eu ficaria triste porque ela conseguiu coisas que eu não tenho ou vice-versa, sabe? Não faz sentido nenhum eu ficar triste por conta disso. Não faz sentido nenhum. Eu amo ser eu. E quando você ama ser a si mesmo, não importa se você tem ou não coisas que outras pessoas têm, sabe? Isso fica totalmente supérfluo, isso perde totalmente esse valor. E você se livra dessa prisão. Quando você ama ser você, acabou. Você vai procurar o sucesso sendo você. E outra, sucesso é de pessoa para pessoa. Mas você, sendo qualquer tipo de pessoa, você não pode basear sucesso em dinheiro. Para mim, sucesso é entendimento do mundo, né? Igual eu falei aqui já, é entendimento do mundo, é ter uma visão avançada sobre as coisas. Para mim, eu poder chegar e conversar com alguém e sair com a mente maravilhada é muito mais importante que eu conversar com alguém rico, né? Assim, lógico, alguém rico que não entende do mundo, né? É muito mais importante, eu vou ganhar muito mais conversando com uma pessoa que é inteligente, que estudou, que procurou evoluir, sabe? São pessoas que têm muito mais valor. Não importa se elas moram em casas incríveis ou se são super humildes. Não importa. O que importa é o âmago. O que importa é a essência dessa pessoa. É o que ela pensa das coisas, como ela abraça a vida, como ela aprendeu a abraçar a vida, né? Se ela buscou entender. Porque são pessoas assim que evoluem e que quando você está perto delas, você evolui também.
essas pessoas têm um valor inestimável e o valor dela só aumenta de acordo com a evolução delas. E outra coisa que você tem que parar para analisar também, a injustiça que é você botar um sucesso baseado no dinheiro. Nós não escolhemos onde nós nascemos. Nós não escolhemos em que família nós nascemos, quais problemas acontecem conosco, quais traumas nós adquirimos durante a vida. Como que você vai colocar toda a sua felicidade baseada no dinheiro, por exemplo, sendo que todo mundo parte de um ponto inicial diferente? Outros já nascem sendo herdeiro de milhares e milhares de reais, sendo que outros nascem num lixão, sabe? É algo totalmente injusto você pautar toda a sua vida, a felicidade que você tem, em algo tão injusto. Sendo assim, a sua felicidade vai ser super, hiper, totalmente mutável. Assim que o seu vizinho comprar um carro super caro e você não tiver, pronto, você perdeu toda a sua felicidade. Tá vendo? Vai ser algo super frágil, sem valor. Você tem que basear ela em algo mais verdadeiro, em algo mais palpável, não que não seja tão supérfluo com o dinheiro. Você tem que ser uma pessoa de valor. E ser uma pessoa de valor é ter valores de verdade. Ter valor de verdade é você, por exemplo, basear a sua felicidade na felicidade, por exemplo, dos seus próximos. Isso tem muito mais valor do que basear a sua felicidade no dinheiro. Você colocar a sua felicidade no seu entendimento de mundo, por exemplo. Você conversa com uma pessoa em um tempo, você pode depois de meses conversar com a mesma pessoa e ver o tanto que você evoluiu e ficar feliz por isso. E ser uma pessoa mais feliz por isso. Isso tem muito mais valor do que o dinheiro. Muito mais valor, né? Você tentar conhecer, você com o tempo ver o tanto que você mudou, o tanto que você aprendeu. E ficar feliz com isso é incrível, é muito bom. E você não precisa estudar matérias como história, português, matemática. Você pode ler um livro, sei lá, você pode ler um Harry Potter da vida, uma historinha assim. Mas você reconhecer que você começou a ler e ficar feliz por isso, porque isso é você evoluindo, tem muito mais valor do que comprar uma coisa cara, do que ficar feliz porque tem algo de marca, sabe? Muito mais valor. Porque você começou a desenvolver o seu cérebro, começou a desenvolver sua dicção, sua oratória, começou a desenvolver seu pensamento, começou a desenvolver sua memória. Você está buscando evoluir o seu ser. Como ser humano você está evoluindo, ficando mais inteligente. E por consequência, por ser mais inteligente, as chances de você ter sucesso na sua vida aumentam inestimavelmente. Porque é muito mais sobre a busca do que sobre o objetivo. É muito mais sobre estar treinando e gostar dessa evolução do que realmente chegar lá. Quando você for, vamos dizer que você começa a estudar e em algum momento você fica rico. Se você estudou a sua vida inteira, se você leu a sua vida inteira, meditou a sua vida inteira, não sei, malhou a sua vida inteira, que também é uma forma de evolução, vai por mim. Você não vai sentir a felicidade quando você ganhar dinheiro. Você vai sentir a felicidade quando você conseguir zerar uma máquina, quando você fechar o 50º livro, quando você tiver uma calma e uma concentração inabaláveis. Isso sim vai te causar verdadeira felicidade. Não é você ficar rico, comprar 2 casas, 5 carros. Senão a gente não teria nenhum milionário com depressão. A gente não teria nenhum ricaço com problema emocional, com problema na família, né? Se o dinheiro realmente trouxesse esses valores, essas felicidades, qualquer um que fosse rico era um ser humano perfeito, era um ser humano incrível. E, assim, todo dia praticamente a gente vê alguma coisa horrível acontecendo com alguém que é rico.
alguém falando que teve uma depressão, que separou de alguém. Esses problemas que são causados por fragilidades da mente. E se essa pessoa é rica e não tem esses valores em si, se ainda trai, se ainda não entende a vida, se tem problemas psicológicos, então quer dizer que realmente o dinheiro não traz essas coisas. O entendimento e a falta de entendimento da vida não é comprado, ele é entendido, ele é buscado, e não por dinheiro ou qualquer coisa material do tipo, mas sim pela sua vontade de querer entender as coisas, de querer ver o mundo de outra forma, de pensar fora da caixa. É algo inestimável. Se você treina isso, vale muito mais a pena do que você ler, sei lá, livro de autoajuda, ou livro de como ficar rico rápido, ou sei lá, como enganar alguém para vender algum curso ou coisa do tipo. Para com isso, sabe? Eu acho isso assim uma falta de valor, uma falta de dignidade gigante, mas eu nem vou entrar nesse mérito aqui, senão esse vídeo aqui vai ter 5 horas. Bom, mas eu acho que eu já falei demais, já deu 1 hora aqui de gravação. Se você está escutando isso aqui até agora, meus parabéns. Eu acho que eu não tenho compromisso nenhum disso aqui ser extremamente profissional. Eu só estou aqui para falar o que eu penso mesmo e para ficar registrado. Eu vou deixar público, porque isso aqui pode ajudar alguém, né? Pode chegar algum jovem, algo do tipo, que esteja querendo evoluir, que esteja querendo ver outras visões de mundo sobre a vida também. Bom, eu sou o Gabriel, eu falo demais e é isso. Um grande abraço aí para todo mundo. Muito obrigado por ter escutado isso aqui até agora, se é que tem alguém escutando ainda. Mas é isso. Um grande abraço aí para todos. Busquem evoluir, busquem estudar, que a vida é muito além do que os olhos podem ver.